E aí, cidadão? E aí, cidadã? Tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Vou continuar aquela nossa série de vídeos sobre os sensores de gases da Renesas, da IDT, ok? Nesse vídeo agora vamos falar um pouquinho sobre qualidade do ar. Por que isso importa? Quais são os parâmetros para medir? Como que um sensorzinho desse tipo consegue te dar informação sobre o ar que tem aqui nessa sala, sobre o ar que tem ali fora e sobre o ar da minha geladeira, cara? Vamos dar uma olhadinha nisso aí agora. Vamos lá. Legal? Tá por aí? Muito bem, obrigado pela audiência de sempre aí. Bom, no vídeo anterior desta série eu comentei sobre a família S-Gas, que são alguns part numbers da Renesas, da IDT, que são utilizados para detectar fuga de gases, ok? Falamos do SG701 e do SG711. Dá uma olhadinha aí depois que você entende lá. Falei também do princípio de como um sensor desse aqui consegue medir gás no ambiente. Agora, eu quero mostrar para você por que medir o gás aqui nessa sala, lá fora ou mesmo dentro da minha geladeira é importante e como a gente faz isso, ok? Então tá aí a segunda parte do nosso vídeo, por que medir a qualidade do ar importa. Vamos lá. Começando do começo, começando da explicação de base, de técnica, existem uma série de comissões ao redor do mundo que analisam a qualidade do ar, indoor e outdoor, e dizem e fazem estudos científicos de como essa qualidade do ar influencia o bem-estar humano, a saúde humana, e fazem correlações de estar num ambiente com gases tóxicos podem piorar a saúde de uma pessoa, e essa piora de saúde sobrecarrega o sistema de saúde. Então, se houvesse um jeito de eu poder medir a qualidade do ar, olhando alguns parâmetros científicos para isso, eu conseguiria tomar ações para corrigir essa qualidade do ar, melhorando o bem-estar de pessoas. Então tem agências europeias, americanas, alemãs, sim, a Alemanha tem uma agência própria, a União Europeia tem outra agência, os Estados Unidos tem outra agência, mas todos eles, independente de quem é a agência que analisa cientificamente essas informações, eles olham para parâmetros específicos. Não apenas esses que estão aí na tela, mas também esses servem de parâmetro para dizer se uma qualidade de ar é boa ou é ruim. Por exemplo, a quantidade total de componentes orgânicos que estão em suspensão voláteis no ambiente, né? Então, ter uma quantidade de miligramas por metro cúbico te indica se o ambiente onde você está é bom ou ruim. Você está num ambiente com mais de 3 miligramas de componentes orgânicos voláteis é um indicativo de qualidade ruim de ar, e esses componentes orgânicos voláteis podem piorar a sua saúde. A mesma coisa pode-se dizer do dióxido de carbono, emitido, por exemplo, quando você respira, quando você faz uma queima completa de combustível. Então existe um parâmetro de quantidade de partes por milhões de CO2 no ambiente que determinam se você está num ambiente bom para respirar ou ruim para respirar, que vai te ter problema de saúde. A umidade relativa no ar pode agravar, inclusive, esses parâmetros. Se eu estou num lugar muito seco ou muito úmido, isso pode ser ruim. Para a parte de fora, né, isso olhando para a parte indoor, para a parte de fora, o ozônio, né, e o dióxido de nitrogênio são, por exemplo, parâmetros de gases que podem ser medidos, indicando uma qualidade ruim ou uma qualidade boa de ar externo respirável. Você vai para um lugar muito poluído, né? A quantidade de dióxido de nitrogênio e de ozônio é altíssima, e isso é ruim para a sua saúde, né? Então, qual que é a ideia de ter sensores? Eu vou abordar aqui
nos 3 parâmetros. Primeiro eu vou fazer um cara falando de indoor, que é esse agora, depois eu vou fazer um cara falando de refrigeração e depois um cara de outdoor. Para indoor, quais são os ambientes de escritório, de casas, hospitais, escolas, em que a gente precisaria monitorar essa qualidade de ar, né? Então, banheiros, cozinha, quartos, salas, todos eles têm elementos que emitem gases, né? E eu medir a qualidade desse gás vai me dar o conceito se esse ar é mais respirável ou menos respirável. Se eu estou na cozinha cozinhando, né, fazendo um prato e esse prato queima, ou eu deixo a chama do fogão acesa emitindo CO2, etc., isso vai piorar a minha qualidade do ar. Bom, ciência, gente, ciência, tá? Existem diversas agências ao redor do mundo que medem a quantidade de componentes orgânicos voláteis disponíveis no ambiente e quais os efeitos prejudiciais no corpo humano de se respirar esses componentes. Como se soltam esses componentes no ar? Através do uso de acetona, benzeno, etileno, sulfato de hidrogênio, tal. Então tem uma série de elementos químicos que, se forem utilizados, podem soltar esses componentes orgânicos voláteis no ambiente e você acaba tendo um monte de influência em diversos organismos do corpo humano, em diversos órgãos do corpo humano, como fadiga, tosse, irritação de pele, olho, cansaço mental, confusão mental, etc, etc. Se eu tivesse um sensor mostrando que aqui no meu ambiente, de tanto eu falar com a cozinha lá fazendo um prato, com uma poluição vindo, a minha qualidade do VOC, né, está baixa, está ruim, eu poderia, por exemplo, tomar uma ação de abrir a janela e ventilar esse ambiente. Eu poderia ligar um ar-condicionado e melhorar a circulação de ar aqui. Então, se eu consigo ter um sensor que mede isso, eu tenho parâmetros para informar para as pessoas que estão numa casa, num escritório, numa escola, num hospital, como está a qualidade de ar e evitar que ao longo do tempo se respire aquele ar viciado, carregado de partículas e que possa prejudicar a saúde de uma pessoa, né? Mais estudos, mais ciências, diversos desses organismos que a gente citou aqui no começo do vídeo fizeram análises de componentes químicos, como que eles soltam e quais são as fontes dele, quando que acontecem para eles irem para o ar. Então dá para saber que tipo de atividade que você está fazendo na casa, no escritório, na escola, no hospital e como que isso vai soltar esse tipo de gás, esse componente no ambiente, né? Muito bem. Outros estudos, e aí depois eu deixo o link de tudo isso para você consultar paper, para você consultar estudo, para você ver que há gente séria verificando como que essa qualidade de ar importa para o ambiente que você está, mostram que conforme você respira esse tipo de ambiente, você tem problemas de saúde dos mais diversos, tá? Então isso é importante, né? Fazer uma simples pintura em casa com tintas que soltam solventes pode aumentar a quantidade de VOC dentro do seu ambiente. Quem nunca foi fazer uma reforma em casa, colar com cola de madeira um armário, alguma coisa, e aquilo te deixou meio tonto, meio desbaratinado, né? Então se eu tiver um sensor, você que trabalha com uma empresa que presta serviços disso, poderia ter um sensor desse para garantir que os seus funcionários que estão sempre expostos a esse tipo de qualidade de ar ruim, consigam ter ventilação adequada e não façam o serviço se o ar do ambiente não tiver agradável. Ou então, agradável não, num nível seguro. Ou então coloque máscaras de proteção para poder evitar que aquele tipo de VOC penetre nas suas vias aéreas e te faça toda a parte prejudicial que é prevista aí. É lógico, evidente, óbvio e ululante, né, que quando a gente fala de qualidade do ar, vem à mente a pandemia que nós estamos vivendo agora, em agosto de 2020, que é o Covid.
né? Há diversos estudos científicos sérios sobre a transmissão do Covid pelo meio aéreo. Alguns estudos mostraram que, por exemplo, se eu não me engano, na Coreia do Sul, um grupo que tinha uma pessoa contaminada e foi a um restaurante, a circulação de ar fechada dentro daquele restaurante fez com que o Covid se espalhasse para outras pessoas ali próximo. Deixa eu deixar muito claro aqui, porque a gente não tá de brincadeira, apesar das palhaçadas que eu faço aqui no canal, com um assunto tão sério quanto é o Covid. Não, esse sensor não detecta Covid. Não, esse sensor não consegue ver se no ar tem Covid. Não, não, não. Mas se eu consigo verificar a qualidade de ar de um determinado ambiente, aonde tem diversas pessoas ali, eu posso ter um indicativo de que aquele ar está viciado, que tem partículas circulando ali. E eu posso tomar uma providência se o nível de ar tiver com uma determinada característica de esvaziar o ambiente, de trocar aquele ar de modo forçado ou de modo natural, abrindo uma janela, por exemplo. Então isso pode servir de parâmetro para uma decisão do que é que eu vou fazer com aquele ambiente em que eu estou navegando. Tá? Então isso é muito importante. Sensores desses colocados em escolas, hospitais, escritórios, mostram, por exemplo, quanto está carregado aquele ar de partículas, né? E como que eu tenho que tratar esse ar para poder diminuir o risco de partículas contaminarem. Meninos e meninas, por favor, eu não estou dizendo aqui que um sensor desse vai eliminar o risco de você pegar Covid. Que você, só por colocar isso, acabou o risco, você vai para um ambiente seguro. Não! Eu estou dizendo que esse sensor te mostra a qualidade de ar, olhando outros parâmetros que não tem nada a ver com Covid. Mas, se eu monto um sistema aonde eu ligo e desligo meus filtros, né? Eu faço com que todo o sistema de ventilação seja monitorado através de qualidade de ar, eu garanto que não há ar acumulado ali com partículas em suspensão por muito tempo. É óbvio, e já tem estudos sérios nesse sentido, mostrando que isso pode reduzir um pouco o risco de contaminação por Covid. Então seria uma boa prática ter esse tipo de sensores espalhados por aí para medir a quantidade total de organismos voláteis, né, compostos orgânicos voláteis no ambiente e a quantidade de CO2 estimada, que dá até para medir quantas pessoas tem no ambiente. Eu vou mostrar daqui a pouquinho com isso aí, né? Então, uma série de produtos de controle de sistemas de ar podem ser feitos com base nesse sensor. Tem oportunidade para colocar esse sensor nos controladores de ar-condicionado, sistemas de refrigeração forçada, sistemas de abertura e fechamento de janelas. Então imagina o cara que está pensando aí, deixa eu dar ideias aqui para vocês, né? O cara que está pensando aí em fazer uma automação residencial. Por que você não coloca aí nos seus sensores de lâmpada, de luminosidade, um sensor de qualidade de ar indoor desse que avisa para o usuário, seja por telefone celular, seja por aplicativo, seja por algum alarme, que a qualidade do ar ali tá ruim? E aí, informando essa qualidade, ele pode mudar a ventoinha, a temperatura, dar um comando para você, olha, por favor, abra a janela, ou se for motorizado, abrir a janela para poder ventilar. Né? Então isso melhora muito a qualidade do ar e é possível automatizar, é possível fazer isso com sistemas como esse, ok? Bom, lembra lá das agências que eu comentei que tem níveis de classificação de qualidade do ar? Por exemplo, uma aí é a alemã, a UBA, né? E ela tem um rating, né? Uma classificação de qualidade do ar de acordo com a Indoor Quality Rating, com tanto de partículas que tem ali suspensas, né? Então, para eu estar num ambiente respirável, né? Com pouco risco de transmissão de elementos e com pouco sendo pouco afetada a minha saúde, né? Eu tô aqui no ambiente com abaixo de 1.99 de qualidade de ar. Eu vou falar um pouquinho de firmware daqui a pouco, e a gente tem alguns firmwares desenvolvidos pela IDT, pela Renesas, em que você pode fazer a calibração desse sensor e medir essas qualidades aí, né?
coisas muito interessantes que estão aí em Application Notes e que você pode implementar através da leitura desse sensor, né? É muito legal você ver isso. Por exemplo, pessoas, né, entrando e saindo de um ambiente. Dá para verificar a quantidade de componentes voláteis no ambiente total e a quantidade estimada de CO2 que está sendo emitida. Quando a pessoa começa a cozinhar, por exemplo, e queimar lá chama do fogão para isso, né, há uma subida enorme na quantidade de elementos compostos em suspensão no ambiente. Então eu consigo detectar, por exemplo, se tem uma pessoa cozinhando, né, com isso, né? Olha que legal. Janelas fechadas à noite e a pessoa dormindo. Conforme ela vai dormindo e o tempo vai passando à noite, né? A quantidade de partículas no ambiente sobe e o CO2 sobe. O cara acordou, abriu as janelas, ventilou, olha a queda brusca que tem no ambiente até o cara começar a produzir coisas ali. Então dá para você estimar, inclusive, como é o comportamento da pessoa dentro da resistência, dentro da escola, etc. Esses papers que estão disponíveis aí, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo todos os links para vocês acessarem e mostra a técnica feita, né, para medir dentro de um quarto como é que foi o comportamento e dentro da cozinha como é que foi o comportamento, por exemplo. Então dá para você, para cada ambiente, saber como, quantas pessoas tem, né, disponíveis, presentes lá no ambiente. Deixa eu contar uma coisa aqui bem legal, acho que esse é um dos objetivos bacanas aqui do nosso canal. Quando eu fui fazer o treinamento desse cara, do lançamento desse cara aqui lá nos Estados Unidos, o professor pegou esse kitzinho, espetou na porta USB do computador dele e abriu um software que eu vou mostrar aqui num próximo vídeo para vocês e deixou esse cara aqui medindo a qualidade do ar. Só que ele fez isso no nosso break, né, no nosso intervalo lá. E não tinha ninguém na sala, tinha só ele. Ele sentou lá, ficou quietinho e tal. Aí deu o horário da nossa aula, começa a chegar gente. As salas lá eram umas 50 pessoas mais ou menos. E ele começou a dar a palestra dele e tal, mostrar tudo lá. Foi super legal, porque quando ele foi fazer a demonstração prática, ele criou um log dos 40 minutos de apresentação dele, mais os 15 antes de break que ele chegou antes para poder preparar o material de show, e ele mostrava uma curva muito parecida com essa, aonde quando ele começou aqui, a quantidade de CO2 estimado e de TVOC estimado era baixa, e conforme as pessoas foram chegando e respirando na sala fechada, mais e mais partículas e mais CO2 foi emitido. Inclusive ele mostrou que daria para fazer uma estimativa de quanto um ser humano emite ao longo do tempo de esse CO2 estimado, e daria para contar quantas pessoas estimadas tem numa sala, tem num ambiente com esse tipo de sensor. Né? Então eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial daqui a pouco, então daria para fazer esse tipo de estimativa. É bem legal mesmo, ok? Bom, e aí, se você der uma olhada no datasheet, eu vou avançar isso aqui, depois no datasheet você tem essas curvas, o pessoal mostra aqui qual é a sensibilidade do sensor de acordo com a quantidade de TVOC presente no ar e como você poderia fazer essa correlação entre qual foi a sensibilidade, a resistência do meu sistema, né? Lembra que eu mostrei lá no vídeo anterior que eu aqueço o MOX se recombina com os ppms que tem no ambiente e mudam a resistência. Essa resistência é medida e te mostra a sensibilidade desse cara. Então, conforme aumenta a quantidade de elementos no ambiente, eu mudo a resistência. Então, essas curvas todas podem ser correlacionadas e geram as escalas que contam para mim se o ambiente está limpo ou se o ambiente está sujo, qual é a qualidade de ar, qual não é a qualidade de ar, ok? Eu tô repetindo, tô reforçando aqui para que não haja confusão. A gente tenta ser assim o mais assertivo nas coisas que a gente fala, mas se eu falar alguma bobagem, por favor, entre aí nos comentários e me corrige. Estamos aqui abertos a serem corrigidos a todo momento. Nós não somos donos da verdade, nós só queremos mostrar um conteúdo de qualidade para você. Então, se eu cometer alguma falha aqui, tiver algum químico aí nos assistindo, por favor, manda informação e corrige pra gente. Mas eu tenho sempre falado aqui no vídeo que o Zmode, ele consegue fazer uma estimativa da quantidade de dióxido de carbono, né? Então ele estima
quanto de dióxido de carbono está no ambiente. Veja só, esse sensor, o MOX que está lá, não consegue medir o monóxido de carbono, só o dióxido de carbono, ok? E eu vou mostrar como é que ele faz isso. Antes de eu mostrar como é que ele faz isso, deixa eu deixar claro aqui uma coisa. É totalmente diferente o que é monóxido de carbono e do que é dióxido de carbono. Os dois, em excesso, são prejudiciais à saúde, né? Tanto o dióxido de carbono causa em grandes quantidades, então aqui tem uma escala de cor, de concentração no ambiente, e aonde que ele vai afetar, né? E o CO2, o monóxido de carbono, onde que ele vai afetar. O problema é que o monóxido de carbono, o nariz humano não detecta o cheiro. E ele é proveniente da queima incompleta de material combustível. Então, por exemplo, não sei se vocês se lembram daquele caso no Chile em que uma família brasileira alugou um apartamento no Airbnb e ligou o aquecedor porque estava frio naquela época do Chile e o aquecedor tinha um vazamento e parte da chama, do combustível lá, não foi queimado e gerou monóxido de carbono. Uma das coisas que acontecem no monóxido de carbono é a confusão mental e levar ao desmaio. E aí aquilo inalado trava todas as vias respiratórias e infelizmente o pessoal vem a óbito. E nesse caso do Chile, aconteceram um óbito de 6 pessoas da mesma família que estava lá comemorando o aniversário de uma menina, né? Se não me engano, ela fazia 18 ou 15 anos, não me lembro direito, vocês vão consultar aí no oráculo o link dessa notícia, né? E foi um negócio assim terrível. Infelizmente, esse sensor da Renesas, da IDT, não consegue medir um caso como esse, não consegue ver o monóxido de carbono, a queima incompleta. Ele só consegue medir o dióxido de carbono, a queima completa, né? Então o monóxido é de queima incompleta de combustível e o dióxido é quando se queima completamente, né, o combustível. Muito bem. Como é que isso é feito? Então foi feito num ambiente de laboratório controlado, certificado, né? Totalmente verificável e reproduzível essa experiência. Tem até o link aí de como que isso foi feito para você olhar os parâmetros instrumental e quiser testar se você quiser, né? Aonde foi colocado CO2 e foi visto a resposta do sensor. Então, por exemplo, esse gráfico aqui de baixo, ó, o azul é o CO2 real, e o verde é a resposta do nosso sensor conforme esse CO2 está presente no ambiente, né? Não só o CO2, como outros componentes, os componentes voláteis. Então, se mudou aqui a referência e tem outros componentes, né? Então, pode-se ver que dá para ter uma referência muito boa com esse sensor sobre a quantidade de CO2 no ambiente. É preciso cientificamente para medir a quantidade no ambiente? Não é. Você vai ver que aqui tem um pico enorme de CO2 e o nosso sensor aqui mostrou só que há uma variação, não esse pico enorme. Mas quando abaixou ele conseguiu abaixar, quando elevou ele conseguiu elevar e ele tem uma resposta relativamente rápida aí a esse tipo de aplicação. Então você pode sim estimar a quantidade de CO2 colocada no ambiente medindo outros gases que se combinam ali no meu óxido. Aqui são mais curvas sendo feitas, né, da correlação do dióxido de carbono versus a quantidade de pessoa no ambiente, né? E foi daí que o professor lá que nos deu essa palestra mostrou que dava para contar quantas pessoas tinham, né, no ambiente. Agora eu quero falar aqui de como é feito, como foi feito esse teste, como o cara mediu isso aí. Foi colocado esse paper, eu vou deixar o link lá para você ver como que o ambiente foi todo montado, né? Então foi colocado lá cápsulas com gases, com válvulas controladas, soltando vários tipos de gases e levando aqui para o sensor da IDT. Inclusive comparando com o espectrômetro de massa para saber se a quantidade de CO2 que estava sendo mostrada pelo sensor batia com a quantidade de CO2 real do ambiente. Cara, as fotos disso é uma coisa linda, maravilhosa. Então o cara tem ali as válvulas, né, cuspindo todos os tipos de gases,
uma caixa totalmente vedada e selada, onde aqui eles colocaram diversos sensores para validar um lote grande de sensores, e eles faziam aqui, ó, solta mais gás, tira gás, vê na saída aqui no espectrômetro de massa como é que está o comportamento, compara esse comportamento com o que o sensor mediu, veja se a variação está proporcional, e aí conseguiram mostrar através de dados que sim, é confiável. Né? Inclusive alterando diversos degraus de volume de gases no ambiente, e as respostas bateram com aquelas curvas que eu mostrei lá no começo. Então é um sensor confiável e dá para você utilizar aí sem o menor problema para estimar esse tipo de aplicação, né? Então vale a pena olhar para ele. Outras análises que foram feitas científicas para mostrar que o cara bate, né? Como varia a umidade no ambiente e o que isso influencia na recombinação e na sensibilidade lá na camada de óxido. Então tem uma curva de compensação por umidade. Você vê que ele é relativamente estável e não precisa compensar quando a umidade varia, né, dentro de parâmetros aceitáveis, né? Outra coisa que é muito importante é o tempo de resposta necessário para você ter uma medida. Então, ele em menos de 7 segundos consegue ter 90% de resposta sobre o que está no ambiente. Então, você tem aí 10 segundos para conseguir ter 95% da escala. Então, para um ambiente perigoso, isso é bem rápido, você consegue detectar isso rapidamente e informar a pessoa lá como é que está acontecendo, ok? Bom, eu paro por aqui esse vídeo, né? E retorno no próximo vídeo dessa série falando de um outro part number que é igualzinho a esse, só que o óxido colocado no MOS ali reagem com outros tipos de elementos químicos, com outro tipo de gases. E esse óxido foi feito lá naquela fabricação de SMD, de modo que ele consiga ler gases em ambientes de refrigeração. Então vamos mostrar daqui a pouquinho no próximo vídeo como que a gente pode fazer medidas em ambientes de refrigeração e por que isso importa, né? Qual que é a importância de eu medir ambientes de refrigeração e como que você tem aplicações para isso, ok? Legal? Muito bom. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e vamos aí para o próximo vídeo. Valeu, um abraço!